Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente aqui no canal, nesse canal informativo, nesse canal de muita esperança, de muito amor, de muita fé, sempre trazendo mensagens, sempre trazendo o evangelho, sempre trazendo reflexões bem profundas e importantes para nós levarmos para a nossa vida, né? Bom, hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o tema A Visão Espírita do Autismo. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos à nossa prática de leitura da página, prece, e depois a gente entra no nosso assunto, tá? Bom, nosso livro de hoje é o Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é o capítulo 31. Aflição. Olhai por vós mesmos. João. Está aí, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8. Cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado remanescente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa ao campo dos nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo, entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Bom, vamos então fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Jesus e agradecer por mais esse encontro, mais essa chance de estarmos juntos, mais esse momento de podermos refletir sobre as palavras que Jesus nos trouxe, sobre os ensinamentos, sobre o Evangelho, sobre todas as leis que Ele nos trouxe, para que possamos a cada dia dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor e dar aquele passinho necessário para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Que possamos aproveitar mais esse momento juntos, possamos aproveitar para a gente aprender um pouco mais, refletir um pouco mais, sempre pensando em Jesus. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, como eu falei no início, o nosso assunto hoje, a nossa conversa hoje, vai ser sobre a visão espírita do autismo. É um desafio para mim, porque é uma condição que eu não tinha muito conhecimento, mas que aí eu fui conhecer, fui estudar um pouquinho para poder entender e trazer para essa conversa aqui, para essa reflexão de hoje. E é sempre bom ter uma troca de conhecimento, então provavelmente tem pessoas aqui que devem conhecer mais do que eu e que podem até deixar
comentários aqui e reflexões sobre essa condição, né? E aí, como vocês veem aqui, né, eu coloquei aqui o coração com 2 mãos, que eu entendi como um simbolismo de que a pessoa que apresenta essa condição de autista, ela não está sozinha, né? Ela tem outra pessoa com ela tem outras pessoas com ela tem ajuda espiritual também com ela, e ela não está sozinha, e isso é muito importante, né? E por que nós começamos, por que nós decidimos falar sobre esse tema? Porque no dia 2 de abril é considerado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É um dia muito importante, ele teve a data estabelecida em 2007 e tem como objetivo difundir as informações para a população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno. Então é importantíssimo estarmos aqui hoje falando sobre esse assunto, porque foi criada essa data exatamente com esse objetivo, de difundir informações confiáveis, de difundir informações certas e acabar, né, com esse preconceito que existe com essas pessoas que apresentam essa condição, esse transtorno, né? E como vocês podem ver, tem aqui o símbolo, né, que é o símbolo mais conhecido do autismo, né, que é o laço com o quebra-cabeça. E aí, apenas a título de curiosidade aqui, essa fita é chamada de fita da conscientização, e ela é um símbolo que foi criado em 1999, e é utilizada amplamente até hoje. Vocês podem reparar em alguns lugares que vocês vão, que tem ali nas filas de prioridades, tem aquela prioridade para gestantes, para idosos, cadeirantes, e tem às vezes a fita, deveria ter em todas, né? A fita com quebra-cabeças colorido. E isso significa que ali tem uma prioridade para as pessoas que apresentam esse transtorno, né, do autismo. Ela é formada por peças de quebra-cabeça em cores vivas e brilhantes, né? Vocês podem ver que está bem viva aí as cores, o vermelho, o amarelo, o azul, estão bem vivas. E o que ela representa? Ela representa a diversidade, a inclusão social, a esperança e a conscientização da sociedade como um todo. Então essa fita ela traz muita informação, muita reflexão, muita coisa importante para a gente pensar, né? Diversidade, inclusão, esperança e conscientização da sociedade. Por isso que ela é utilizada como um símbolo do autismo. E ela é popular também para demonstrar apoio à causa. A gente frequentemente vê campanha, por exemplo, do Outubro Rosa, e tem a fita rosa, Novembro Azul, a fita azul. Ela constantemente a gente tem as campanhas com a fitinha que simboliza. E no caso de apoio à causa do transtorno, né, das pessoas que apresentam esse transtorno e a educação desse público, para que entendam sobre os direitos, tanto que elas têm, quanto os direitos que nós temos que respeitar que elas tenham, a fita ela é utilizada. Tá? Então foi só um momento curiosidade aqui, para a gente entender por que é importante falarmos agora aqui sobre o autismo, por que nós trouxemos esse tema para uma reunião pública, para uma palestra, né? Então é basicamente por isso, né? Nós temos o dia 2/4, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o que para a gente conseguir sair de onde nós estamos e seguir em frente numa linha de raciocínio, eu achei mais interessante trazer para a gente entender o que é essa condição. Por quê? Assim como eu, que conhecia muito pouco, né, e ainda conheço muito pouco sobre o autismo, pode ser que você que está assistindo também conheça pouco. Então a ideia é trazer um apanhado geral aqui sobre a parte científica, né, para a gente entender como ela atua, do que se trata, e depois a gente partir para o tema específico, porque não adiantava chegar aqui e começar a falar sobre o autismo se a gente nem sabe o que é, né? Daí eu trouxe aqui a definição, então, que a psiquiatria moderna traz para a gente, que é como uma desordem comportamental,
que é causada por mudanças em algumas partes do cérebro antes dos 3 anos de idade. E a medicina ainda desconhece a sua origem, o que provoca o autismo, né? O que faz com que haja essa desordem comportamental e essa modificação em algumas partes. Até a última vez que eu fui pesquisar, né, o médico que eu vi, ele até explicou que não existe um exame de sangue, um exame que fale, olha, é autismo. Não, são exames clínicos feitos com base na análise de comportamento, na análise clínica do paciente para que se consiga chegar, porque existe um certo padrão para que se tenha esse diagnóstico. E aí, ele tem diversas formas, leve, médio e mais severo, né? Que aí eu não vou entrar aqui nessa situação. Mas eu achei interessante porque eu vi o seguinte, a palavra autismo, ela tem origem na palavra grega autos, que significa si mesma. E a pessoa que tem essa desordem, ela possui uma dificuldade de comunicação e de relacionamento social, ficando presa no seu mundo interior. A gente costuma ver muito isso, né? Quando alguém fala que tem... quando alguém fala, fulano tem autismo, a gente costuma ver esse tipo de comportamento. Alguns de forma mais leve, outros de forma mais severa. É um transtorno que sempre existiu, mas que frequentemente o diagnóstico lá atrás ele era dado de forma errônea, muitas vezes como esquizofrenia ou retardo mental, porque não se tinha tanto conhecimento ainda sobre esse transtorno, não se tinha tanto conhecimento ainda sobre essa condição, e aí muitas vezes o diagnóstico era feito de forma errada. Hoje em dia já se pesquisa muito, já se tem muito mais condição cientificamente de se dar esse diagnóstico. Ela é enquadrada dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento. E o autismo ele é caracterizado por alterações relacionadas à comunicação e interação social, bem como porque a pessoa apresenta interesses fixos e comportamentos repetitivos. Então, é uma das formas que a gente consegue ver quando alguém tem esse comportamento, essa dificuldade de interação, de comunicação, esse interesse fixo por algumas coisas, um comportamento repetitivo. Então, pode ser um sinal, né? Lembrando que, como eu falei, eu estou aprendendo ainda, então pode ser que algumas coisas aqui não sejam exatamente isso foi o que eu consegui, né, nas minhas pesquisas, mas a gente sabe que aqui é uma troca de informações. O autismo ele foi descrito pela primeira vez pelo médico Leo Kanner em 1943. No trabalho dele foram estudados 11 casos de pessoas que apresentavam uma incapacidade de se relacionar com outras. Ele chamou esse problema de distúrbios autísticos de contato afetivo. Em 1944, um médico chamado Hans Asperger realizou um trabalho que descrevia crianças bastante semelhantes àquelas descritas em 43 pelo Kanner, pelo médico Leo Kanner. Mas a sua pesquisa demorou muito para ser conhecida, principalmente porque ela foi escrita em alemão. Então, considera-se atualmente que o Kanner e o Asperger como os primeiros a identificar o autismo. Embora, como eu falei, é uma doença que já existia, é um transtorno que já existia, mas eles foram os primeiros a conseguir identificar esse padrão repetitivo nas pessoas que foram estudadas ali. O autismo é uma condição. Isso significa que ela estará presente ao longo da vida da pessoa. E aí também podemos ouvir o termo espectro autista ou TEA, T-E-A, que é o transtorno do espectro autista. Isto porque ela pode se manifestar de várias formas e cada pessoa dentro da condição de autismo é diferente uma da outra, embora compartilhem o mesmo diagnóstico. Como eu falei, pode ser leve, pode ser médio, pode ser severo, pode ser que apresente um tipo de situação, uma condição e outra não. Duas pessoas podem ter condições, apresentar situações diferentes, condições diferentes entre elas. Então, o que acontece? Ela é uma situação, uma condição que vai estar presente ao longo da vida material, né, vamos dizer assim. E o comportamento desse portador do transtorno autista, ele é caracterizado, como eu falei, por atos repetitivos, rotinas e rituais não funcionais, repertório restrito de atividades e interesses, movimentos estereotipados, elaborados e intensos
como saltos, balanceio de cabeça, de dedos, rodopios e outros. São movimentos muito específicos, movimentos que a gente costuma ver. Daí, lendo isso daqui, a gente pode até ser que tem assim, nossa, eu conheço uma pessoa que tem determinada situação, que tem determinado sintoma, né, que apresenta determinado comportamento. Não que necessariamente ela terá o diagnóstico, mas pode ser que ela tenha aquele tipo de comportamento e aí a gente até consegue juntar, então foi por isso que, o fulano é autista. Tá, então é esse comportamento, esses comportamentos, né, porque não é um só, são vários juntos. Podem igualmente ser observados alguns sintomas comportamentais como hiperatividade, agressividade, inclusive contra eles mesmos, impulsividade e agitação psicomotora. Então, assim, esse aqui é um panorama geral da doença. Óbvio, desculpa, da doença não, do transtorno, da condição autista, né? É óbvio que aqui está bem superficial, porque a ideia é que nós possamos partir de um ponto onde todo mundo saiba do que está sendo falado aqui. E aí, a pessoa que tem essa condição, ela apresenta uma tríade de dificuldades, né? Que é a dificuldade de socialização, que é a mais notável e a mais forte, a dificuldade de socialização, a dificuldade de interagir com o meio onde ela está. Como eu falei, muitas vezes ela está com ela está dentro dela ali, que é o autos, né? Ela está em si mesma e ela tem dificuldade de externar, de colocar para fora essa socialização. A dificuldade de comunicação, óbvio, se ela tem dificuldade de socializar, ela também vai ter uma dificuldade de se comunicar e muitas vezes até de colocar os seus sentimentos para fora. Eu vi um caso deve ter alguns meses aqui, eu vi um vídeo de pais que estavam viajando com seu filho de avião e por algum medo, alguma coisa, deu um gatilho na criança durante o voo e ele começou a gritar e a chorar muito. E os pais estavam ali tentando acalmar, não conseguiram muito porque também o entorno, né, os comissários, as pessoas parece que não sabiam muito bem como agir naquela situação. Então virou um caos, porque não sabiam como agir com ele e os pais tentando auxiliar a criança, que na verdade ela estava naquele momento dela ali, da dificuldade dela de socialização e de comunicação, e a forma de se comunicar, que talvez ela estivesse com medo, porque toda criança, a grande maioria das crianças, elas acabam tendo medo, né, no momento que decola, no momento que aterriza, elas ficam com medo. E aí imagina uma criança que não consegue se comunicar, que tem dificuldade de comunicação. Então, para ela, foi mais difícil ainda, porque ela conseguir colocar para fora o medo que ela estava sentindo ali naquele momento, a forma que ela achou foi essa, gritando, chorando. E os pais já sabendo, claro, eles tentaram ali auxiliar da melhor forma possível. E também a dificuldade de uso da imaginação. Então essa é a tríade de dificuldades que normalmente uma pessoa que apresenta essa condição de autista, ela apresenta nas alterações de comportamento. Quer dizer que qualquer dificuldade de socialização vai ser autismo? Não, não vai ser. A gente também tem que fazer uma divisão, né? E é óbvio que para se diagnosticar, para que seja diagnosticado, tem os neurologistas que estudaram muito a fundo sobre isso, e aqui a gente só está passando um panorama geral para conseguir entender do que se trata. Mas é algo que a gente imagina, né, que eu pelo menos imagino, que deve ser realmente muito difícil para quem possui essa condição, porque ela tem essa dificuldade nessa socialização e hoje, né, o que a gente encontra mais é a socialização, né, a necessidade de se socializar. Mas para tudo há um motivo. E aí é por isso que a gente entra no autismo na visão espírita especificamente. Saindo da parte científica, para entender e colocar todo mundo no mesmo nível, a gente então entra no autismo na visão espírita. E aí, como outras condições,
essa explicação ela não vai ser encontrada na vida presente. De tudo que a gente pode pesquisar sobre o autismo na visão espírita, a gente vai perceber isso. Não é algo que aconteceu hoje, não é algo que apresentou hoje, que apresentou nessa vida, nesse momento. Tem todo um histórico, tem todo um passado que a gente tem que olhar, né, que a gente tem que perceber que existe para entender o hoje, para entender essa condição hoje. E a reencarnação, ela nos confronta com frutos dessas nossas decisões, né? Nós tomamos decisões hoje que muitas vezes podem não ser boas e que lá na frente nós teremos que resgatar, teremos que prestar contas dessas decisões, desses comportamentos, das decisões, do mal que fizemos eventualmente, do bem que fizemos também, vamos prestar contas. Então, a reencarnação, ela traz isso pra gente. Nós temos que sempre nos confrontar com o resultado dos nossos atos, seja nessa vida, né, ou nas vidas antigas. E essas decisões, elas geram situações e mudanças físicas na genética das pessoas, para que isso sirva como um caminho de iluminação para a própria alma. Então, nós temos aqui decisões que foram tomadas, que eventualmente não foram decisões boas, e aí nós temos a mudança genética num próximo corpo físico que vai nos fazer prestar contas daquela decisão que foi tomada anteriormente. E aí isso proporciona pra gente a possibilidade de caminhar para a iluminação, a possibilidade de seguir na iluminação, de seguir tentando diminuir aquele resultado das nossas ações, das nossas decisões, daquilo que eventualmente fizemos com outras pessoas. Daí eu trouxe aqui um trechinho que durante as minhas pesquisas eu vi do livro Autismo, uma leitura espiritual, de Hermínio de Miranda, e ele fala o seguinte: a pessoa que veio para essa vida com autismo está rejeitando o seu processo reencarnatório devido aos débitos do passado, os quais tem que expiar nessa nova existência. Podemos dizer que é uma reencarnação compulsória. É um trechinho do livro, não tem tudo aqui. É interessante, apesar de pensarmos que não só isso, vamos ver mais à frente que não é só isso que pode acontecer, não necessariamente de forma compulsória, mas é basicamente isso. Muitas vezes, pela rejeição de uma nova vida, e aí pode ser por medo, pode ser pelo receio de ter que encontrar aqueles algozes que ela, na verdade, aquelas pessoas, aqueles espíritos que ela eventualmente pode ter feito mal numa nova vida, e aí por esse medo ela rejeita ela rejeita a reencarnação. Então uma das possibilidades é essa, que ela está rejeitando esse processo de resgate dos débitos dela, e aí por isso ela volta para dentro dela. Porque, veja, é como acontece com a gente. Se a gente tem medo de ir a algum lugar, a gente não vai àquele lugar, porque a gente tem medo de ir até lá e acontecer alguma coisa. Então é a mesma coisa. Se o espírito está com medo de reencarnar e de ter que resgatar esses débitos do passado, naturalmente ele não vai querer. Só que não tem jeito. O nosso passo para a nossa iluminação, o nosso passo para o nosso melhoramento, o nosso passo para o nosso progresso moral, ele se dá com as reencarnações. Então é necessário reencarnar. E aí muitas vezes a pessoa ela não quer de forma nenhuma, é uma reencarnação compulsória, e ela acaba apresentando essa condição de comportamento, né? Esse transtorno autista. Continuando. Isso significa que aquele que viola as leis divinas, se afastando da divindade, vai gerar consequências que se apresentarão em sua condição física. Nós sabemos né, que quando nós reencarnamos, diversos problemas de saúde que serão apresentados durante a nossa nova encarnação são problemas que nós viemos na parte física como resgate daquilo que fizemos antes. E aí vai apresentar na nossa condição física, porque afinal de contas é aqui que a gente está, nesse momento material, fazendo o nosso progresso. Então, quando nós quebramos essas leis naturais, né, que estão descritas no Livro dos Espíritos,
nós criamos condições perispirituais que causam a condição de autismo. Então é possível, quando nós quebramos as leis divinas, as leis morais, né, que Deus, né, nos trouxe, é possível então que, por conta disso, nós possamos resgatá-las através da nossa vida material. E aí a gente cria condição no nosso perispírito para que o nosso corpo venha com essa condição física. Cada ação da nossa vida tem consequências na existência futura. Logo, embora esse processo pareça um castigo ao espírito que apresenta essa condição e aos pais e eventualmente familiares que recebem esse espírito, trata-se, na verdade, de um processo educativo e modelador daqueles que estão envolvidos. Então, é a gente pensar de uma forma diferente, porque aí a gente pensa, nossa, é um castigo para aquele espírito. Mas, na verdade, é um processo educativo. É um processo de mudança. É um processo que vai dar o start que precisa, que aquele espírito está precisando, para conseguir mudar. Para ele conseguir melhorar. Então, ele vai vir com essa condição, ele vai passar a existência dele terrena com aquela condição, vai lidar com aquilo, e aí, se vai ser leve, médio ou severo, não sabemos, vai depender do grau dele, do grau de necessidade que ele precisa apresentar a condição aqui, né? E que, óbvio, a gente não tem como saber, só os espíritos, só a espiritualidade que vai saber. Mas a gente não pode olhar como um castigo. A gente não pode olhar que é um castigo de Deus para aquela pessoa. Não, não é um castigo. Na verdade, é uma forma de educar tanto aquela criança, aquela pessoa que vem com um transtorno, quanto os pais e familiares. Porque quando você tem uma pessoa com essa condição, com um transtorno de espectro autista, ela envolve toda a família. Não é só a criança, ou só a mãe, só o pai, ou só os pais com aquela criança. Envolve toda a família naquela situação. E aí toda a família vai precisar participar, vai precisar compreender, vai precisar ter empatia com a pessoa que apresenta a condição e com aqueles que são mais próximos. Então entende que, na verdade, não é um castigo. A gente tem que entender que aquilo ali é um processo para que todos os envolvidos possam ser educados, possam aprender e possam se aprimorar, né? Possam chegar ao final dessa vida pensando, olha, fui aprovado no meu processo, né, na minha escola, né, nesse momento material, né? E o autismo, ele pode ser apresentado, como eu falei lá atrás, nem sempre ele vem só como uma expiação. Ele pode ser apresentado como uma expiação, uma prova ou uma missão. No caso dele se apresentar como uma expiação, ele vai ser caracterizado por muitas limitações e que terão a ver com o nível de humanidade, muitas vezes perdido na última reencarnação. Quanto mais apática diante da solidariedade e da compaixão, mais sua alma será comprometida. Então, quando a gente vê uma expiação, naturalmente a expiação ela já é uma coisa mais forte, mais grave do que uma prova, né? Então, quando a pessoa que tem esse transtorno, ela vem com um transtorno como uma expiação, é porque provavelmente a situação dela a ser resgatada é muito mais complexa, muito mais grave, muito mais difícil. Então ela perdeu um grande nível de humanidade, de amor ao próximo. E aí, veja bem, ela vem numa situação onde ela precisa ser amada, né? Precisa receber esse amor. E aí dá aquele contato com o amor, dá aquele contato com a empatia com ela, para que ela desperte dentro dela novamente o sentimento de humanidade e de amor com o próximo, né? Se for uma prova, são apresentados como desafios que irão superar junto com os seus familiares ou círculo de amor. Aprenderão o verdadeiro significado da abnegação e do amor, reativando os mecanismos de empatia que facilitam a interação com os outros. Da mesma forma como a expiação, né, que eu falei, que ela vai entender e lidar com receber o amor e a empatia do próximo, né,
só que numa diferença que a situação dela vai estar um pouco mais grave, talvez ela apresente um nível de autismo mais severo, na prova, ela também precisa ter contato com esse amor. Ela também precisa ter contato com pessoas que a amam, para que ela possa desenvolver essa sensação de amor e de empatia com o próximo, né? E ela terá diversos desafios, obviamente, né? Ela vai apresentar diversos desafios para que vai ser apresentado para ela, para que ela consiga transpor esses desafios e superar com, novamente, a ajuda dos familiares, dos parentes, das pessoas próximas, de amigos, de pessoas que estarão ali para recebê-la e para auxiliá-la. Então, se eu estou hoje falando com pessoas que convivem com outras que possuem o transtorno do espectro autista, é importante que vocês saibam de demonstrar esse amor. Por mais que às vezes eles tenham a dificuldade de receber, mas demonstrem dentro dos limites que eles têm. Alguns têm limite de não poder ser tocado, respeita o limite dele, mas demonstra que ama. Mostra para ele, para que ele tenha contato com esse amor. Pode ser uma missão, uma experiência iluminativa solicitada pelo próprio espírito, a fim de contribuir em favor de estudos científicos que irão beneficiar outros, ao mesmo tempo um esforço pessoal para o maior crescimento sociopsicológico. Então, assim, quando a gente pensa no autismo como uma missão, pode ser que o espírito tenha solicitado, tenha feito solicitação para vir com esse transtorno, para que ele pudesse servir de ajuda para o próximo. Então ele sabe que ele vai vir com muita dificuldade, que ele vai passar muita dificuldade, mas ele é tão abnegado e ele entende a importância da missão dele, que aquilo ali vai ser importante para milhares de outras pessoas. Porque hoje em dia nós estamos vendo uma espécie de epidemia de autismo, né? Na verdade não é que tem uma epidemia, é que agora a gente consegue nomear da forma correta, que antes era nomeado errado, e agora a gente consegue nomear da forma correta e, consequentemente, dirigir os tratamentos da forma correta, da forma que tem que ser feita, né? Então, através de espíritos que vêm em missão, que apresentam a condição autista como uma missão, nós podemos ajudar milhares de outras pessoas que também têm aquela condição. E, às vezes, ele pode também solicitar, né, como um crescimento, uma forma de crescimento do espírito, né? Não só para ali servir como uma missão, servir como ajudar em estudos eventuais, mas para que ele também possa servir como crescimento, para que ele possa servir como crescimento espiritual dele. A pessoa diagnosticada com o autismo, ela constrói uma bolha, uma espécie de bolha, vamos dizer assim, fluido-magnética, que não é vista a olho nu. Então, é como uma espécie de proteção que ela constrói, né? Ela constrói ao redor dela uma bolha e ela fica dentro dessa bolha dela, que ela construiu, que só ela percebe aquilo ali. E muitas vezes isso acontece com a intenção de fugir, como eu falei agora há pouco, né? De fugir dos algozes e como uma forma de se proteger. Entendendo que dentro dessa bolha ele está protegido contra aqueles que fazem o mal. E é por isso que ele fica muito dentro dele, muitas vezes não consegue o contato olho no olho, ele não olha para a pessoa diretamente, ele olha rapidamente, abaixa o olhar, ele olha para o lado, ele não tem o contato visual muitas vezes, então é como se ele estivesse dentro dessa bolha dele. A fuga da empatia do olhar pode ser um sinal de que a pessoa tem medo de ser atingida pelos seus algozes. É como se ela olhasse para aqueles algozes, ela iria abaixar a guarda e se tornar muito vulnerável para que eles possam atingi-la. A construção da bolha é uma prevenção que o espírito cria. E, logicamente, também estende aos que estão mais próximos dele nessa caminhada. Os pais, os familiares, porque ele não sabe de onde poderá vir eventual ataque. Então, a gente às vezes pensa assim, nossa, mas ter medo do pai, da mãe, a gente não sabe primeiro quem são esses pais
e o que eventualmente aconteceu numa outra vida. Às vezes todo mundo ali está unido porque precisa estar junto, né? E ele não consegue entender e ele foge do pai, da mãe, ele tem essa fuga de olhar do pai, da mãe e fica na bolha dele, fica dentro dessa bolha que é como uma prevenção para evitar ataques, evitar que ele seja atingido. É uma forma dele se proteger, é uma forma de proteção dele, né? Ninguém nasce autista por acaso. A justiça divina é misericordiosa por excelência, propiciando ao infrator as benesses da retificação espiritual. Esse trechinho que eu vou ler a partir de agora é um trechinho que eu retirei do site O Consolador, e é um artigo que foi escrito por Américo Domingos Nunes Filho. O indivíduo autista representa alguém necessitado de muita atenção, carinho e amor, vindo ao mundo físico em uma reencarnação essencialmente expiatória, totalmente desprovido do controle das suas emoções, com prejuízo acentuado na interação social, não desenvolvendo relacionamento eficaz com os seus pares, fracasso marcante no contato visual direto, na expressão facial, na postura corporal, na tentativa espontânea de compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas. Está agora sujeito às consequências de seus atos impensados do pretérito. Ou seja, hoje ele está agora sujeito a consertar aquilo que foi feito lá atrás, né? De tanto não conceder o devido respeito às pessoas e de não conceber que os seres pensam e têm sentimentos, retorna com déficit e prejuízo da empatia, com intensa dificuldade de construir vínculos, sem se sentir atraído pelas pessoas e sem interesse em tentar falar, considerando o rosto humano muito complexo e confuso, difícil de olhar. No pretérito, a todo custo, buscava a fama, a glória, o entusiasmo dos aplausos, o ardor dos cumprimentos e abraços. Hoje, com aparência desorientada devido a uma expressão sem emoção, vivencia experiências caóticas, com dificuldade imensa de estar fora do seu casulo particular, principalmente quando ouve o ruído de grupo de pessoas, causando acentuada confusão nos seus sentidos, sem saber distinguir os estímulos e muitas vezes aguçada dificuldade em relação à sensibilidade tátil, sentindo-se sufocado com um simples aperto. Contudo, Deus é amor, proporcionando ao espírito imortal, diante da eternidade, a oportunidade da redenção espiritual. Então, quando nós olharmos para as pessoas que apresentam essa condição, né, do autismo, a gente entender. Não é lógico, não é crucificar, você só está assim porque lá atrás você fez alguma coisa. Não, não é isso. Mas é entender que ele está ali como uma expiação, como uma prova ou como uma missão, enfim, e que ele necessita estar naquela condição, estar daquela forma, que faz parte do progresso dele, faz parte do que ele precisa passar. E aí entra a missão de pais e cuidadores nesse momento. Porque é muito comum os pais que recebem espíritos com um diagnóstico se perguntarem: por que eu? Por que eu vou receber esse espírito? Por que eu vou receber essa criança que tem esse diagnóstico? Por que comigo? Né? É muito comum a gente se colocar na posição sempre de vítima. E por que comigo? Por que eu? Nossa, o que eu fiz? Por que eu? Né? Mas, na verdade, a pergunta não deve ser essa. A reflexão que a gente deve fazer é: por que não você? Por que não tem que ser você? Por que tem que ser o outro e não você? Porque, às vezes, nós temos a necessidade de encontrar essas pessoas no nosso caminho. Nós temos também, não só aquele espírito precisa vir nessa condição, como nós precisamos receber aquele espírito naquela condição por de repente ajudá-lo, ou porque nós temos débitos a resgatar com ele também, e aí estamos todos juntos ali, estamos todos participando daquela recuperação coletiva. Então, quando a gente se encontrar diante dessa situação, a gente tem sempre que pensar, não pensar por que eu, e sim por que não eu, né? Por que não eu? Até porque, em primeiro lugar, Deus é justo. Deus não vai nos castigar. E Ele nem vai dar mais do que nós conseguimos aguentar. Se Ele nos permitiu conviver com espíritos encarnados na condição autista,
É porque ele sabe que a nossa missão é importante e que nós temos condições de aguentar. Além de ser necessária a todos os envolvidos, inclusive nós que convivemos. E como entender e aceitar um filho com essa condição? Só tem uma forma, é amor. Só com muito amor. Porque ele precisa sentir esse amor. Ele precisa, como eu falei antes, ter contato com esse amor, para que ele possa novamente desenvolver essa humanidade nele que é tão necessária para ele seguir em frente, para ele conseguir seguir o caminho dele. Né? Nós devemos entender que, segundo as leis da encarnação, esses pais faziam parte do círculo daquele que talvez nessa existência esteja espiando por algum motivo. Talvez os pais naquela época tenham colaborado com o desequilíbrio do espírito que hoje apresenta essa condição. E Deus, sabiamente, cumpriu a sua lei e uniu um ao outro para o reparo. Outra das causas é o amor altruísta de um espírito nobre para outro, que vai renascer com uma necessidade específica e, por causa de seu amor profundo, ele retorna junto com aquele que precisa para dar todo o seu suporte para todo o desenvolvimento e superação da prova da reencarnação. Então, a palavra base, o sentimento-chave que nós temos que ter diante de uma situação dessa é o amor, porque nós estamos todos unidos pela lei do amor. Né? Então, antes de pensarmos por que eu, vamos pensar por que não eu, porque Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz e como faz, e Ele entende que nós estamos prontos para aguentar aquilo. Então, vamos conseguir passar por aquilo da melhor forma. E se nós temos que resgatar pendências com aquele espírito, vamos resgatar. Caso não tenhamos pendências, mas nós tenhamos um amor tão grande, tão profundo, que vamos receber para ajudar aquele ali, então vamos ajudar. Isso que é muito importante. Então, diante disso, eu espero ter trazido um pouquinho, né, do que a gente pode entender sobre o autismo na visão espírita e entender que a base de tudo, a chave de tudo, é o amor, praticar a lei de amor, né, com o próximo, entender que essas pessoas que apresentam essa condição, da mais leve à mais severa, ela está aqui por um motivo e que nós somos parte disso também. E nós estamos aqui para ajudá-la. Que pode ser difícil? Pode. Pode parecer complicado? Pode. Mas que tudo que esse espírito não precisa é do abandono, e sim de amor. Tudo que ele precisa é estar próximo daqueles que o amam e que ele vai conseguir ter de volta aquele sentimento e compreender aquele sentimento que ele deixou de lado, talvez por muitas existências, e que agora ele veio dessa forma para poder recuperar. Então, agradeço mais uma vez o convite, agradeço por estarmos juntos aqui para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. Foi muito interessante conhecer um pouco mais sobre a condição autista e eu espero que possamos levar essa mensagem de amor sempre para frente, né? Bom, para finalizar, vou fazer a nossa prece e tenham todos uma ótima semana. Então vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, para agradecer por esses minutos que estivemos juntos e que possamos sempre pensar no amor ao próximo, nas leis de amor, na lei de amor, para que sigamos sempre com ela em quaisquer situações que surjam à nossa frente, que nós podemos achar difíceis de carregar, mas que nós temos total condição de chegar lá, de aguentar, e vamos chegar da melhor forma possível. Muito obrigada por tudo, que assim seja.